Irmãos, esse fato aconteceu na Nicarágua. A família vão no cemitério, depois de 3 dias do enterro, abrem o caixão, tiram o corpo da moça e levam em casa. O enterro aconteceu no dia 12 de fevereiro, dia 12 desse mês, fevereiro de 2024. E desenterro dia 15 de fevereiro de 2024. Isso aconteceu na Nicarágua. O nome da moça, Maria Lopes, tem um nome que eu esqueci, mas são 3 nomes que divulgaram dessa moça. Por que essa família fez isso? E depois o que aconteceu? Bom, eu gostaria que acompanhasses esse vídeo até o final. Eu tentei fazer uma live durante o dia, só que estava travado. Eu disse que eu lançaria um vídeo, vou gravar um vídeo para lançar aqui sobre o assunto. Mas também eu queria esclarecer uma coisa. Muitos irmãos ficaram chocados comigo, muitas irmãs falaram que eu tratei eles de idólatras e vão parar no inferno, etc., na live passada. Bom, não me direcionei diretamente a ninguém, estava a pregar, não falei o nome de ninguém naquela pregação. Mas, como eu tenho muito respeito por vocês, eu amo vocês em Cristo, estou aqui para pregar, vocês são meus irmãos em Cristo. Quem se machucou com as minhas palavras, me perdoe, tá? Me perdoe. Mas saiba que muitas vezes Deus tem umas linguagens que, se não formos sensíveis espiritualmente, não iremos entender a mensagem de Deus em nossas vidas. O João Batista usava palavras pesadas. O próprio Cristo usava palavras pesadas. Na Bíblia você encontra onde o pregador chama as pessoas de raça de víboras, etc. Muita coisa, diretamente, mas não chamei diretamente assim as pessoas. Bom, eu falei sobre os políticos, sobre, prontos, o que é morrer por Cristo, o que é ir à cadeia por Cristo, não é estar à frente de algum lugar pedindo intervenção, etc. Se você ir à cadeia por causa do país, não importa, você ama esquerda ou direita, saiba que você não foi na cadeia por causa da sua fé em Cristo. E eu disse, se te bloquearem um canal porque estavas a falar de um político A ou B, não diz que era por causa da sua fé. Existem pessoas que estão a morrer por causa da fé mesma, tá? Orando, pregando, e aparece esse grupo Isla.micos, eles executam mesmo, por causa de Cristo, não porque você falou de um político A ou B. Especifiquei isso. Pode ser que as minhas palavras foram duras enquanto eu falava. Às vezes o pregador está pregando, não é ele. Ele só está a falar, o Espírito Santo está a usar do jeito que ele quer. Há uma raiva espiritual que entra quando a gente fala, que nem a gente controla. Um pregador está aqui, algum pregador aqui pode entender isso. Mas quem é chamado de Deus, filho de Deus, ele não vai ficar machucado. Falaram de mim. Ele vai pegar o que ele acha que é bom para ele. Irmãos, eu vos considero muito, eu amo vocês, mas eu preciso pregar a verdade. Irmão, apoiar o seu país não é servir o reino de Deus. É bom apoiar o seu país, é bom valorizar a bandeira, é bom apoiar um bom político, mas é diferente servir o reino de Deus. Bom, não vou evoluir muito falar disso agora. Inclusive, vocês sabem que no tempo das eleições eu orientei as pessoas a quem votar. Eu orientei. Não sou vosso inimigo, mas estou a notar a igreja se misturou demais. Seremos atacados, seremos perseguidos, não tem como evitar isso. Apoiar ou não algum político, nós seremos perseguidos. Estamos a caminhar a esses tempos. Não estou a dizer que você não pode fazer nada, mas use a sua consciência, peça a capacidade do Espírito Santo, até que nível que você pode se misturar, como você pode dividir essas coisas da bandeira e do reino de Deus. Brasil e o reino de Deus. Angola e o reino de Deus. Direita e o reino de Deus. Não é a mesma coisa. Não é
a mesma coisa. Eu disse, muitos irão no inferno sem saber, porque lhes ensinaram mal. Irão juntos com servos que estão fazendo como se estão a servir a Deus, mas mostrando o partido, não dividindo as coisas. Inclusive, até no altar, não se prega mais nada. Bom, para não mudar a direção desse vídeo, queria só esclarecer um pouquinho e pedir desculpa a quem foi chocado, quem se sentiu mal e se sentiu ofendido. Eu amo vocês em Cristo, mas a palavra de Deus deve ser pregada com toda a verdade. Se eu tentar não falar a verdade que o Cristo quer que eu fale, amanhã eu serei julgado por isso. Bom, vamos lá. O que aconteceu na Nicarágua? Uma moça, Maria Lopes, essa moça de 24 anos, morreu, mas antes da morte aconteceu coisas. Depois foram enterrar a moça. Depois de 3 dias, a família se sentiu... Não, eu acho que cometemos um erro. Olha isso, preste atenção. Un misterioso caso envuelve a los habitantes de Huaspán Ribarcas. Bom, a Nicarágua ficou totalmente chocada por causa desse facto da Maria Lopes, que foi sepultada no dia 12 e desenterrada no dia 15 de fevereiro, agora 2024. Dizem que, enquanto choravam o corpo, quando morreu, tá? No hospital, tem um momento que voltou a viver e perguntou se estava viva, o que aconteceu, mas depois, mais tarde, morreu de novo, coisas assim. Voltou a morrer e pronto. Notaram, os médicos declararam ela morta, levaram, choraram o corpo normalmente e enterraram o corpo, mas notaram que ela estava a lagrimar. E notaram também o corpo estava suando muito, estava com muito calor. Só queriam entender, deixou muitas dúvidas. Mesmo assim, enterraram o corpo. Depois de 3 dias, a família não suportou. Existem pessoas que decidiram, sabe, no meio da família, as pessoas acabam tendo uma convicção que pode ser que está viva, vamos lá. Desenterraram o corpo e levaram de volta no seu bairro. Colocaram em casa por alguns dias. E ficou um facto realmente que moveu quase todo o país. E daí mais tarde, depois de 3 ou 4 dias mais, é que levaram de volta de novo o corpo no cemitério. Olha, irmãos, esse facto realmente mexeu com muita gente. Eu nunca vi nada igual. Mas uma pergunta, não sei se aqui tem algum médico, alguém tem alguma experiência de factos como esse. Será que quando a pessoa morre, pode acontecer que a pessoa lagrima? Ou pode acontecer a pessoa começa a suar? Será que aquela moça ainda estava viva quando lhe enterraram, não morreu também? Então esse fato eu acho que vai ser, está sendo investigado, porque hoje é um fato. Se você entrar no Google e investiga mesmo, escreve aí o nome da moça, você vai ver que está sendo muito falado nos países latinos. Mas, sobretudo, eu não consigo saber o que dizer sobre o facto. O que aconteceu aí? Será que a moça estava morta ou não? A família foi enganada ou não? Será? Há muitas perguntas até hoje que ninguém consegue ter nenhuma resposta. Bom, o que eu quero aumentar aqui, dizer aos irmãos sobre a nossa fé em Cristo. Estamos a viver os tempos finais. Jesus Cristo está às portas. Precisamos buscar mais a sua face enquanto ele se encontra. Haverá um momento que não será mais possível. O tempo está escasso. Uma das coisas que você precisa fazer é se aproximar muito de Cristo. Não é só procurar o pão todos os dias. Busca a sensibilidade espiritual. Inclusive, eu gostaria de fazer uma live falando da sensibilidade espiritual. Irmãos, Cristo tem uma sensibilidade espiritual muito forte. Se você ler no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 44 para diante, você encontra uma mulher, tá? Toca na roupa de Cristo e fluxo do sangue parou. A mulher de fluxo de sangue, tá? E Jesus sente que alguém lhe tocou.
os apóstolos não conseguem sentir. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha a sensibilidade espiritual. Alguma coisa está acontecendo na sua vida, mas você não sente. Algo está a mudar ao seu redor, você não sente. Jesus, um toque apenas, ele sentiu. Inclusive, o Satanás pode entrar na sua casa, brincar, você não está sentindo. Irmão, quem tem a sensibilidade espiritual, sente até quando alguém se aproxima que não gosta dele. Quem tem a sensibilidade espiritual, sente mesmo quando alguém te ama. Esse aqui está aqui porque me ama de verdade, esse amigo de verdade. Estou sendo atacado. Estou sendo visitado pelo poder do Espírito Santo. Jesus tinha a sensibilidade espiritual. Se você ler muito bem, tem um momento, Jesus Cristo fala para o Pedro, foi meu Pai que te revelou. Quando Pedro diz que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Jesus ia saber o que as pessoas pensam que ele é. Depois disse, o que vocês acham? O Pedro falou. Jesus disse o quê? Foi meu Pai que te revelou. A sensibilidade espiritual te fará entender quando o pregador está a falar da parte de Deus. Ou quando o pregador está a falar da parte do Satanás. Em outro momento, o Jesus Cristo, ele repreende o Pedro. Atrás de mim, o Satanás. Quando Pedro tenta convencer o Cristo que ele não precisa morrer. Olha, quer dizer, o mesmo servo que pode profetizar da parte de Deus, em algum momento pode ser usado pelo Satanás. Se você não tem a sensibilidade espiritual, você vai receber tudo. Na Bíblia existem pessoas que não tinham a sensibilidade espiritual. Uma dessas pessoas é Sansão. O Sansão tiraram todo o poder que ele tinha, cortaram o cabelo do Sansão, mas ele ainda acreditava que ele tem o poder para fazer cair o inimigo. Se você lê a partir do versículo 19, dos Juízes, capítulo 16, você vê que a Dalila coloca o Sansão na perna, faz dormir e chama alguém para cortar o cabelo. E depois de cortar o cabelo, a própria Dalila chama os filisteus. Então Dalila acorda o Sansão e disse, olha, os filisteus estão vindo. Ele disse, vou sair, vou me levantar como outras vezes. Vou me sacudir, vou bater neles. A Bíblia diz assim, ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. A sensibilidade espiritual é muito bom. Não somos sensíveis espiritualmente. Muitas vezes nós fazemos coisas sem saber que Deus já se retirou de nós. E nem queremos saber. Se você não ora, você não vai saber se Deus ainda está contigo ou não. Você vai fazer as coisas pelo sentimento humano. Busque a sensibilidade espiritual. Você vai entender. O mundo muda, gira, as coisas mudam. O Sansão se levantou, tentou. Naquele dia era diferente. Pegaram o Sansão, bateram nele. Furaram os olhos do Sansão, levaram Sansão em Gaza. Sansão se tornou escravo, que era um homem forte. Falta da sensibilidade espiritual faz com que o Satanás entre e faz o que ele quiser em nossas vidas. Que a sensibilidade espiritual esteja contigo. Como manter a sensibilidade espiritual? É ter uma vida ligada ao altar, entender a linguagem de Deus e também entender quando estás a ser enganado pela mesma boca que profetizou, porque a mesma boca que profetizou um dia dizendo para Jesus que você é filho de Deus, na boca do Pedro, é a mesma boca que queria travar a morte de Cristo e Jesus diz que você é Satanás. Atrás de mim, o Satanás. Então, significa, o mesmo profeta pode ser usado pelo Satanás em um minuto que esse profeta estará longe de Deus.
O Sansão, com o poder de Deus, mas em algum momento o poder de Deus já se retirou, mas ele não sabe. Jesus em todo momento tinha sensibilidade espiritual. Você precisa sentir quando o mal está vindo. Deus é capaz de dizer: se afasta um pouquinho das redes sociais. O mal está chegando. Se afasta do bairro X. Se afasta do amigo X. Se afasta da amiga X. Se afasta do negócio X. Se afasta do emprego X. Um homem espiritual é diferente, mulher espiritual é diferente, não faz amizade com qualquer um e não idolatra nenhuma amizade. Não fique com amigos para sempre, qualquer tipo de amizade. Mulher, homem espiritual, anda no espírito. Tenha sensibilidade espiritual. Bom, se quiserem ouvir muito sobre esse assunto, a sensibilidade espiritual, e orarmos juntos sobre isso, eu gostaria que comentasse. Comenta. Voltarei com uma live para falar um pouco sobre isso. Eu amo vocês em Cristo, que a graça de Deus cubra a vida e a família de cada um. Boa continuação aí, que a proteção divina sobre ti. Às madrugadas estou orando pela sua vida, tenho lido os comentários aqui e eu espero que comenta aí, deixa seu pedido de oração. Hoje às madrugadas, mais uma vez, quando estarei orando, eu quero orar pela sua vida. Que Deus abençoe a todos. Foi o vosso irmão na fé, Pastor Belizo.